Graças, paz, irmãos, amém? Bendito seja Deus. Glória àquele que morreu e ressuscitou, ao Cristo ressuscitado. Aquele que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a lei e venceu todas as coisas para nos trazer a vida eterna, para nos dar gratuitamente a vida eterna. A Ele, a Cristo, o Cristo Senhor de todas as coisas, aquele que está acima no mais alto céu, sentado no trono e governa o céu, a terra e tudo que existe debaixo da terra. Então, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação e todo poder a Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Então, sou seu amigo, o irmão Van, aqui do canal Iluminados pela Graça. Se não for iluminados pela graça, você não terá o entendimento exato, correto, verdadeiro das Escrituras, certo? Então tem que ter a iluminação da graça de Cristo Jesus, que é poder de Deus para todo aquele que está crendo, vai crer, né, no conhecimento do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, seu irmão Van vai dar continuidade a esse estudo. E hoje, o estudo de hoje está muito bacana, está muito bom, está muito apetitivo, para que você possa desfrutar, né, a revelação e a afirmação de Jesus, dos discípulos, o testemunho da própria Escritura, o testemunho da história, o testemunho de Jesus, o testemunho dos apóstolos, o testemunho da própria terra que testemunhou que Jesus veio em 70. Então está mais do que provado de que Jesus veio em 70. Eu quero agradecer a todos do canal, ao mais novo inscrito no canal, né, a mais nova inscrita neste canal. O canal está crescendo, graças a Deus, não para que o seu irmão Van venha ganhar dinheiro, não, mas para que essas verdades que são pregadas, né, nos canais da graça alcance, vá se expandindo e alcançando vidas, e que sejam libertas desse lixo religioso, né? dessa doutrina maldosa, né? Dessa doutrina enganosa, né? Da religião, tanto a religião evangélica, a religião Testemunha de Jeová e o Adventismo do sétimo dia, que sustentam, né, que um dia Jesus irá voltar. Mas isso não é heresia. Dizer isso, sustentar que Jesus vai voltar daqui a 2.500 anos, não é heresia. Que Jesus vai voltar daqui a 3.000 anos, não é heresia. Mas dizer, sustentar, afirmar que Jesus voltou no ano 70, baseado nos textos, nos contextos, na história, nos testemunhos de Jesus e dos discípulos e no próprio testemunho da história, isto é heresia. Então, eu peço a você que quando encontrar, ou mesmo no seu canal do YouTube, ou quando encontrar algum pregador da graça, da escatologia consumada, antes de você condená-lo, você pegue uma Bíblia e comece a estudar para refutá-lo segundo as Escrituras. Porque nós da escatologia consumada usamos textos bíblicos, usamos a própria Bíblia para afirmar, né, e dizer que Jesus, o Filho do Homem, veio em 70. Então, quando você abrir a sua boca para falar mal de algum pregador, né, da graça, né, ou da escatologia consumada, você estude um pouquinho mais, se dedique mais aos estudos, procure bons livros, ou então comece a estudar melhor a escatologia consumada, que você vai ficar igual a como eu fiquei, convencido de que a escatologia consumada é mais confiável, é mais verdadeira, é mais honesta com a Bíblia. Escatologia consumada, tá certo? Então vamos aqui a todos do canal, todos e todas,
né, receba, né, o meu abraço e a minha alegria pela sua participação, sua inscrição, e os seus comentários têm sido de grande importância, né, e relevância para o meu crescimento e o meu estímulo para que eu venha estudar cada vez mais, me aprofundar nas revelações que Deus está nos dando. Glória a Deus. Então, como eu digo, eu peço, né, eu gostaria que os opositores, né, da escatologia consumada fossem honestos nas suas refutações. Por exemplo, quando nós afirmamos aqui, quando eu afirmo neste canal, que Jesus veio no ano 70 por causa desta palavrinha aqui, geração, né? Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. Então, quando eu afirmo isso, eu estou baseado, né, no acontecimento histórico, na força da expressão de que Jesus se dirigiu aos seus discípulos e não a uma raça de judeus, e não a igreja e nem a uma geração futura. Mas Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos e afirmando que voltaria no fim desta geração. Por quê? Porque todos aqui, todas estas coisas, ou todos os acontecimentos, né, deveriam acontecer naquela geração, no período daquela geração. E eu provei a escatologia futurista, né, aos irmãos futuristas, de que Jesus veio em 70. Por que, irmão Van? Porque uma geração, esta geração aqui, ela durava 40 anos. Uma geração, no entendimento profético dos judeus, durava 40 anos. E eu fui lá em número, presta atenção. Então, quando você for nos refutar, nos refute com a Escritura, e não xingando, chamando palavrão, dizendo que é um herege, né? Dizendo que tem demônio, dizendo... Não, refute dentro das Escrituras, da Bíblia. Pegue seus versículos, anote, abra um canal no YouTube e vá nos refutar. Amém? Beleza? Então, esta geração aqui, só para refrescar a sua memória, esta geração, ela durou aqui 40 anos. Então, uma geração profética dos judeus durava exatamente 40 anos. Então, quando Jesus disse, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará. Então, todos esses eventos aqui, eles estavam encaixados dentro de uma palavra profética de 40 anos. Perceba aqui números, olha só, números, eu deixei isso no vídeo passado, números, de número 32, né? Deixa eu ver aqui direitinho, aqui, número 32, aqui, capítulo de número 32, e o versículo de número 13, olha só para a gente dar continuidade. Por quê? Porque esse estudo agora, ele vai ficar mais calçado, né? A vinda de Jesus em 70, né? Tanto Jesus falou que voltaria naquela geração, como os discípulos também confirmaram a palavra de Jesus, que seria em 40 anos. Você vai ver o porquê. E a história nos dá base de que Jesus veio, os sinais, todos os sinais aconteceram no ano 70. Então, olha só, versículo 13. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Então aqui, aquela geração, 40 anos. Então, no entendimento dos judeus, uma geração durava 40 anos. E isto está lá também no Novo Testamento. Então presta bem atenção aqui. Uma geração dura 40 anos. Só para você ter uma ideia
de que Jesus veio, antes de falar besteira, né? Você aí que passa aí na praça, na esquina, nas ruas, né? Ou no canal do YouTube, eu quero ver você refutar dentro das Escrituras, né? Então dizer, não, Jesus vem daqui a 3.000 anos, base bíblica, fator histórico, tem? Não tem. Então não adianta refutar, dizer, falar por falar, e vira uma falácia, né? Então aqui também, ó, agora Hebreus capítulo 3, aí você vem para Hebreus capítulo 3, né, e tente refutar isso aqui, ó, versículo de número 7, versículo 7, que diz, por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem sua voz, versículo 8, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Número capítulo 32, ele está citando aqui. Agora o 9. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos, que foi uma geração, que morreu ali, que acabou ali, ó. Por isso fiquei irado com aquela geração. Então está aqui, ó, 40 anos, esta geração, uma geração para os judeus, durou, né, ou durava exatamente 40 anos. Aí você pega isto aqui, baseado no que a Bíblia diz, né, e você me dizer que isto é uma heresia, eu respeito até o teu ponto de vista, teu pensamento, né, mas infelizmente você está completamente equivocado, né? Você pega este texto aqui, que uma geração para os judeus durava 40 anos, você vai lá para Mateus, capítulo 24, e o versículo, é assim que aprende, e o versículo 34, só aprende assim, ó. Aí você vem, ó, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, no pensamento de Cristo, como um judeu, uma geração durava 40 anos. Ele estava no ano 30. No ano 30, quando ele expressou isto aqui, quando ele revelou para os seus discípulos que tudo aconteceria nesta geração. E uma geração, agora como você já sabe, que uma geração dura 40 anos, então como esta geração durou 40 anos, Jesus estava no ano 30, mais 40 anos de uma geração, é igual a quanto? 70. Isto é irrefutável. Aí você vai me dizer que isso aqui é 70 anos, 1000 anos, 100 anos, 2000 anos. Você vai dizer o que você acha, o seu achismo. Mas a Bíblia ela é clara, ela é a verdade, é ela que pode revelar, que tirar as nossas dúvidas. Então, se uma geração, para a gente fechar isso aqui, durava 40 anos, 40 com 30, que Jesus estava 70, ou seja, Jesus, isto aqui, ó, este versículo aqui, versículo 29, olha só, estamos no versículo 34, versículo 30, que diz, então por fim aparecerá no céu o sinal da vida do Filho do Homem, e haverá grande lamentação, e o 31 diz, ele enviará, né, então, o 30, então Jesus, aqui a vinda de Jesus, a do Filho do Homem, né, vindo sobre aqui, ó, né, eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então eles, né, os judeus, né, aqueles que aguardavam a segunda vinda do Filho do Homem, viram exatamente isso. Por quê? Porque esta vinda de Jesus foi no final daquela geração. Olha lá o versículo 34. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas, que eram o princípio de dores, a grande tribulação, o arrebatamento, a vinda do Filho do Homem,
vindo sobre as nuvens, que era juízo, julgamento sobre Israel, e a consumação daquele aion, daquela era, que é o fim do mundo, né? Não literal, mas o fim de uma era, o fim de um aion, e o estabelecimento eterno e para sempre, né, do reino de Cristo Jesus. E qual é a heresia que tem aqui? Falar uma verdade. O que é ser herege? Para mim, herege é você desacreditar ou afirmar que Jesus não existiu. Herege é dizer que a Bíblia não contém as verdades de Deus. Herege é você dizer que não há salvação, que todo mundo quando morre vai para o esquecimento. Isso não é heresia. Então, uma geração aqui, 40 anos, Hebreus capítulo 3, versículo 9 e 10, e Jesus do ano 30, você soma 30, que Jesus estava com mais 40 anos, que ia durar esta geração, dá exatamente o ano 70, que foi a volta do Filho do Homem, beleza? Bom, então, meu amado e querido irmão e irmã deste canal, agora eu vou trazer mais provas bíblicas, mais base. Vamos enxertar melhor aqui mais versículos, mais passagens dentro das Escrituras, que com certeza vai dificultar mais ainda se eles pensam em refutar esta escatologia consumada. Bom, textos, presta atenção aqui agora, crente, presta atenção aqui, crente. Textos que corroboram que Jesus veio no ano 70, no final daquela geração. Muita atenção aqui agora. Eu vou citar textos, passagens bíblicas que afirmam, corroboram que Jesus veio no ano 70. No ano 70. Vamos lá. Mateus capítulo 10. O primeiro é esse aqui. Já que estamos em Mateus, vamos lá para o capítulo 10 de Mateus. E o versículo 23. 10, 23 de Mateus, que diz: quando forem perseguidos numa cidade, presta bem atenção aqui, olha o que é que os futuristas, para não aceitar a vinda de Jesus, inventaram uma historinha aqui. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Aqui, ó, o Filho do Homem, lembra lá? Mateus 24, 30. E eles verão vir o Filho do Homem numa nuvem. Então Jesus está dizendo que quem ia voltar era o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Ou seja, não iria dar tempo dos discípulos, por quê? Não iria dar tempo os discípulos percorrerem todas as cidades de Israel. Por quê? Porque Jesus profetizou que ele voltaria no ano 70. Não passará esta geração. Uma geração tem 40 anos, então Jesus no ano, mais uma vez, no ano 30, disse que ia voltar no ano 70. Então durante 40 anos eles teriam que pregar todo o evangelho naquele continente romano, no domínio de Roma, no mundo oikomene. E não iria dar tempo realmente, e Jesus iria voltar. Agora, eles dizem que não, aqui Jesus, olha só, o que é que os futuristas religiosos, os teólogos, doutores de anéis, fazedores de livros, dizem que aqui Jesus disse, mandou eles irem pregar o evangelho e depois Jesus disse que ia atrás deles. O texto não diz isso em lugar nenhum. O texto aqui é profético. Doutor da lei, o texto aqui é profético. O texto está profetizando aqui Jesus para o ano 70. De que não daria tempo eles pregarem e o Filho do Homem voltaria. Esta volta aqui seria a segunda volta de Jesus.
E não Jesus mandou ele ir, vá lá, enquanto eu tomo um cafezinho e vou encontrar vocês nas cidades de Israel. Não, sejam honestos com esse texto, sejam verdadeiros, ok? E o texto é profético. Por quê? Porque, irmão Van, o senhor disse que é profético. Mas antes de eu dizer aqui, aqui cabe aqui 1000 anos. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades. Então Jesus iria voltar e encontrar na segunda vinda, certo? Eles estariam vivos. Ou alguns deles, lá na frente você vai ver texto que Jesus disse que uma boa parte deles estariam vivos para encontrar o Senhor, né, para o arrebatamento. Então, aqui cabe 1000 anos? Não. Por quê? Porque Jesus disse que eles estariam vivos. Se eles estivessem vivos, no máximo 40, 50 anos. Beleza? No máximo 40, 50 anos. Cabe 3000 anos? Piorou. Então, aqui já quebra, já descarta a escatologia do futuro. De que estão esperando Jesus. Não, aqui Jesus já veio. Vou explicar o porquê mais ainda. Então, olha só como eles dizem que Jesus iria encontrar. Irmão, o que a escatologia do futuro, os doutores da lei, né, querem forçar isso aqui, é para não aceitar, não se dobrar, não ser convencido pela verdade, pelo texto, né? Não ser convencido por isto aqui, ó. Para não dizer, não, a escatologia consumada está certo. É só ego, somente isso. Mas você, doutor da lei, você sabe que isto aqui foi a segunda vinda de Jesus em 70. Esse texto é profético. Prove, irmão Van. Então prove. Beleza? Versículo 22. Olha só o versículo 22 que ele diz. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Doutor, perseverar de quê? Se eles iriam apenas lá e Jesus iriam atrás, depois iriam tomar um cafezinho numa esquina, numa barraquinha, e depois iam voltar para as suas casas. Iam perseverar em quê? Esse texto é profético. Esse texto eleva aqui, ele está visando a grande tribulação. Aquele que perseverar até o fim na grande tribulação, que iria estourar no ano 66 ao ano 72, ok? Então aqui o texto é profético, aquele que perseverar. Jesus está falando desta perseverança na grande tribulação. É tão verdade que Mateus 24, quando você volta para Mateus 24, e o versículo de número 13, aqui, ó, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. É o mesmo sermão profético, apenas escrito por autores diferentes, mas é o mesmo autor que está falando de Jesus, certo? Ao seu público judeus, né, ou os discípulos, e é a mesma instruções, o sermão profético para 70, a queda do templo. É o mesmo contexto. Aqui Jesus disse, em outras palavras, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que que aqui é para a grande tribulação e aqui não é? E aqui não é. Mateus 10, 22. Aqui, ó. Todos odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Por que que aqui os doutores da lei dizem que não é profético aqui? E lá é. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa do 23. Que é para não se dobrar diante desta verdade aqui, ó. O Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Então, aqui fica uma grande pergunta, esses homens daqui, se Jesus não veio ainda, é a pergunta mais lógica. Se Jesus não veio ainda, meu amado irmão e irmã, esses homens, eles têm que estar vivos em algum lugar do mundo. Jesus não veio, eles estão pregando em Israel.
Não. Então, se eles já morreram, aquela geração de Guineá, de contemporâneos de Mateus 24, 34, que acabou em 70, ou seja, a vinda de Jesus foi em 70, e tudo, absolutamente tudo, já foi consumado. A escatologia, ela é consumada. Então, Jesus, como os doutores da lei, afirmam que Jesus não veio, certo? Então esses homens estão vivos. Eu tenho que acreditar assim. Agora, se a escatologia é consumada, Jesus já veio, tudo já aconteceu em 70, beleza? Então, é a primeira texto que dá base de que tudo aconteceria aqui, ó, Mateus 24, 34. Pronto, tudo aconteceu nesta geração. Todas as coisas aconteceram nesta geração, no ano 70. Então, primeira coisa, Mateus 10, 23, você fica ciente disso aqui. Mateus 10, 23, este sermão aqui foi profético, ok? Isto aqui foi profético. Jesus mandou ele ir, morreu, ressuscitou, enviou eles, certo? E eles foram de 2 em 2, só os judeus, sem Paulo, pregando o evangelho da lei, o evangelho do reino, certo? E em 70 Jesus veio e aconteceu isto aqui, ó. Leia direitinho, medite, certo? Então a desculpa dos doutores da lei é dizer que Jesus mandou eles e em seguida Jesus foi. Não, isto não é verdade. Isto não procede. Você não vai ver isto acontecendo nesse contexto. Pelo contrário, você vai ver Jesus dizendo sobre o sermão profético, escatológico, indicando para 70. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Outro texto, meu amado irmão e irmã, outro texto que tira o sono dos doutores da lei, tira o sono dos religiosos, tira o sono dos teólogos da escatologia do futuro, certo? E esse texto aqui me dá base, me dá luz para eu afirmar que Jesus veio em 70, naquela geração. Qual é o texto, irmão Van? Mateus 16, ainda Mateus 16, versículos 27 e 28. Vamos para o 27, que diz: preste atenção aqui, igreja, preste atenção, igreja. Preste atenção, crente. Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Beleza? Até aí tudo bem? É a segunda vinda de Jesus, porque vai julgar os judeus que tinham obra da lei. Nós nascemos sem obra. O que nós fazemos já foi preparado de antemão por Deus para andarmos em boas obras. Paulo diz isso, se eu não me engano, Efésios ou Tessalonicenses, né? Que Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Os judeus não. Os judeus tinham obras. Por quê? Porque eles, a obra da lei, né? Os méritos que eles faziam de acordo com a lei. Então, Jesus veio justamente também para julgar ele e contribuir a cada um segundo as suas obras, ações. Tranquilo? Bom, então o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada um de acordo com as suas obras, ações. Então virá na sua glória, na glória de Deus. Ou seja, aqui eles se escancaram e diz que é a segunda vinda de Jesus. Beleza. Só que, olha o problema que eles arrumam quando diz que aqui é a segunda vinda. 28. O 28. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui, Jesus disse que antes de voltar, teve uma conversa em particular com os discípulos, né, antes da sua ida, e disse: alguns que estão aqui neste momento, não
morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino, antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui tem um arrumadinho da escatologia do futuro, dos adventistas, dos teólogos evangélicos, né, das testemunhas de Jeová. Sabe qual é o arrumadinho aqui que eles dizem, para não aceitar esta verdade? É que Jesus se manifestou, né, e apareceu Elias e Moisés. Eles dizem que ali foi a segunda vinda de Jesus. Não dá, não adianta ter arrumadinho. A Bíblia não tem enroleixo, a Bíblia não tem arrumadinho, a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é a verdade, a Bíblia ela é a única que pode tirar a tua dúvida. Não a você do canal Iluminados, os 357, a minha gratidão, né? E vamos chegar a 400 agora, para a glória de Deus. Mas está aqui, preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã, você que não viu essas verdades ainda. Esses textos só nos dá base para isto aqui, ó. Mateus, veja se não bate aqui, ó. Alguns não morreriam antes de ver a segunda vinda do Filho do Homem em seu reino. Jesus voltou em 70 e alguns viram. Por que viram? Porque Jesus disse aqui, ó, preste atenção aqui, ó, Mateus 24, 34. Olha só. Olha só. Eles não morreram. Por quê? Porque eu lhes digo a verdade, esta geração dos discípulos deles, que era contemporâneo, certamente não morrerá. Eles não iam morrer, até que todas estas coisas tenham acontecido. Entendeu? Então, nem todos morreram. Por quê? Porque eles eram desta geração aqui, de 40 anos. Eu lhes digo a verdade, preste atenção, crente. Eu lhes digo a verdade, esta geração, vocês... Se você ler na tradução, na linguagem de hoje, isso aqui tá perfeito a tradução na linguagem de hoje. Então, eu lhes digo a verdade, esta geração, ou vocês, que Jesus estava falando com os discípulos, certamente não morrerão. Por quê? Até que todas estas coisas tenham acontecido. Quando você vem para cá agora, capítulo 16, versículo 28, olha o que é que Jesus diz no versículo 28. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão, que faziam parte daquela geração dos discípulos lá, que aqui neste momento, eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento, daquela geração de contemporâneos, não morrerão. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que aquela geração durava 40 anos no entendimento deles e eles não iriam morrer até que, antes de ver o Filho do Homem vir de seu reino. Correto? Perfeito? Nítido? Mais claro do que isso? Só água de beber. Aquelas aguinhas que vendem numa garrafinha. Amado, meu irmão, não tem como refutar esses textos. Aqui eles fazem arrumação, eles brigam, né? Aqui isso aqui é porque foi no Monte da Transfiguração, é porque... Não adianta, não tem chororô, não tem remoleixo, não tem como você querer acrescentar e nem diminuir isto aqui. A única coisa que você pode fazer é mentir, dizer que isso aqui não é a segunda vinda, dizer que Jesus não, esse texto não existe. É a única coisa que você pode fazer, ok? Mas o texto consta no original grego, ok? E outra coisa, se Jesus, mais uma vez, se Jesus não veio ainda, o que é que está acontecendo com esses discípulos? Eles não morreram. Porque olha a promessa que Jesus fez antes da segunda vinda. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão em 70 antes de ver o Filho do Homem. Se Jesus não veio, esses homens, alguns, estão vivos. Sim ou não?
Sim. Precisa desenhar para que os doutores da lei de anéis, fazedores de livros, entendam, ok? Então, eles estão vivos, esses homens, esperando Jesus. Eles ainda estão esperando Jesus voltar nas nuvens? Outra coisa, ou eles fizeram parte da geração de contemporâneos, Pedro, Tiago, João e Paulo. Para mim e para você, é mais honesto dizer que eles fizeram parte daquela geração de 40 anos, Mateus 24, 34. Então como eles fizeram parte, eles viram a volta do Filho do Homem no ano 70. Se Jesus não voltou em 70, meu irmão, esses homens estão em algum lugar do mundo, vivos, e pior, vivos. Capítulo 9, vá aguardando aí, crente. Capítulo de número 9, dá tempo, 9 aqui. Agora Marcos, capítulo 9, vamos para Marcos. Capítulo 9, versículo de número 1. Preste atenção aqui, crente. Olha só. Veja como tudo aconteceu naquela geração. Veja as expressões, né? O que esses textos que estavam ocultos na minha mente, na sua, que não nos eram revelados e nem eram ensinados, né? Nas escolinhas dominicais, sabatinais e salão do rei. Não, isso aqui era oculto, isso aqui não podia ser citados, né? Nas escolinhas, para que não chegasse o entendimento correto da vinda de Jesus em 70. Agora perceba, mais um versículo que me dá força, que me dá apoio, que me dá base, que me garante que Jesus veio em 70, naquela geração de 40 anos. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui, neste momento, não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. O reino de Deus vindo com grande poder. Pergunta simples aqui, pergunta sem dificuldade nenhuma de entendimento. Existem alguns desses discípulos nos dias de hoje vivos, esperando Jesus? Sim ou não? Por quê? Se Jesus não veio, eles estão esperando Jesus. Alguns que estão aqui, presentes com Jesus, neste momento, olha lá, estavam lá com Jesus, não morrerão antes de ver a volta do Filho do Homem em seu reino, ou a segunda vinda de Jesus, Filho do Homem, em seu reino. Enquanto Jesus não voltasse, eles estariam vivos. É difícil de entender, doutor? É difícil de entender, doutores da lei? Aí vocês acrescentam, né? Vocês diminuem. Se vocês pudessem, vocês teriam... Isso aqui não existia para vocês. Isso é uma dor de cabeça. Eu, sinceramente, durante quase 28 anos dentro de uma religião evangélica, eu nunca tinha lido isso aqui. Estou falando a verdade. Nunca me tinha chegado aos meus olhos. Mas quando o Evangelho da Graça chegou, essa luz, né, chegou no meu entendimento, eu passei a entender de que Jesus voltou em 70. Por quê? Primeiro, por causa de tudo isto aqui. Os discípulos estavam esperando e Jesus disse: não passará esta geração 40 anos. Eles esperaram mais 40 anos naquela geração e viram a volta do Filho do Homem no ano 70. Ou Jesus estava se referindo aos seus discípulos e à sua geração no fim do ano. Jesus estava se referindo aqui a uma raça de judeus? Não. Jesus estava dizendo que quem não iria morrer era a igreja nos dias atuais? Não. Jesus estava dizendo que quem não morreria
Eram as testemunhas de Jeová? Não. Eram os adventistas do sétimo dia? Também não. Os pastores evangélicos? Piorou. Quem Jesus estava dizendo que não iriam morrer? Alguns, todos não. Preste atenção. Alguns que estão aqui, neste momento, Jesus estava falando com eles, naquele momento, não morrerão. Antes de ver Jesus voltando no seu reino, no reino de Deus, vindo com poder, a segunda vinda. Quando isto ocorreu, aqui quando isto aqui ocorreu, você vem lá para Marcos 13, ele não está em Marcos? Aí você vem aqui, Marcos 13, versículo 30. Não tem para onde correr. Eu lhes digo a verdade, esta geração, alguns que aqui estão desta geração dos meus discípulos, certamente não morrerão até que todas estas coisas aconteçam. É difícil, doutor. É difícil. A questão é que vocês não querem se dobrar. A questão é que vocês não querem assumir o erro teológico, escatológico que vocês fizeram, né? O maior erro escatológico é dizer que Jesus ainda vai voltar. E vocês não contavam com esta explosão, né, da escatologia consumada, né, que está invadindo os lares, todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Deus está revelando a verdade. Jesus veio naquela geração. A escatologia é consumada. Já houve princípio de dores, grande tribulação, o arrebatamento da igreja de Tessalonicenses. Daqui a pouco eu vou contar uma história para você de um pastor bacharelado, doutorado, pós-doutorado e não entende nada de Bíblia. Só canudo, somente, só falácia. Próximos vídeos, mais adiante um pouquinho. Então, Jesus disse que aquela geração não passaria. Ele diz aqui, alguns que aqui estão, estava lá Pedro, Tiago, André, neste momento, que não morrerão e não morreram. Se Jesus não veio, esses homens estão vivos. Não, irmão, não adianta você querer brigar com a Bíblia, não. E não adianta você querer acrescentar, inchar isso aqui, secar, diminuir, regar. Ela não vai produzir mais nada aqui. Ela é isso aqui, esse texto é isso aqui. Só morreram quando Jesus veio em 70. Acabou-se. Beleza? Ok? Então, esse aqui, tranquilo? Posso passar para o outro? Então vou passar para o outro, mas vou dar continuidade a este aqui. Eu vou citar outro texto que deixa os doutores da lei, os religiosos evangélicos, testemunhos de Jeová e o adventismo do sétimo dia, irritados. Se eles puderem. Não, mas eles têm um arrumadinho teológico, um arrumadinho escatológico, que parece, sabe aquele Denorex? Parece, mas não é. Então, o original é esse aqui. Mas eles conseguiram falsificar, adulterar. Eles conseguiram aqui mostrar que isto aqui não é isto aqui. Eles conseguiram dizer que esses homens aqui, né, que Jesus veio, mas de outra forma, não foi no reino. De que Jesus veio apenas para mostrar Moisés e Elias. Não, aqui está falando da segunda vinda no reino. No reino. Não depois de 7, 8 dias Jesus se manifestou na transfiguração. Não, ali vocês estão sendo desonestos, injustos, covardes, né? E acrescentando, dizendo aquilo que o texto não está dizendo. 40 anos, uma geração. Eles aqui não morrerão. Então, eles foram até o ano 70, quando viram Jesus voltar no seu reino. Vou mostrar isso aqui agora, olha o próximo.
Mateus 26. Atenção, igreja. Presta atenção, crente. Mateus 26, versículo 62. Muito conhecido também. Aqui, ó. 62, que diz... Mateus 26. Mateus 26, cadê aqui? Mateus 26, versículo 62. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder essas acusações, o que tenho a dizer em sua defesa? Só para você ter uma ideia, o sumo sacerdote, Jesus deu uma resposta a este homem, dizendo que ele e alguns que ali estavam também iam ver Jesus voltar a segunda vez com seu reino, com poder nas nuvens de glória. Disse a este homem aqui, mas você só vai no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, né, esta mensagem. Então, é mais do que comprovado de que Jesus veio naquela geração. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para aqui, para o último, Marcos 9. Aqui, Marcos capítulo 9, versículo 1. Versículo 1. Olha lá. Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão, neste momento, não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com o poder. A segunda vinda de Jesus. Jesus veio ou não veio? Veio. Se, presta atenção, crente, se cuidado com as pegadinhas, as escorregadinhas da religião evangélica, testemunho de Jeová e o adventismo. Eles vão querer tirar a sua atenção disto aqui. Confie na Bíblia, confie no que Jesus falou, confie no testemunho dos discípulos, confie no que está escrito, o que você tem em mãos, é um documento. É isso aqui. Jesus disse: alguns que estão aqui, neste momento, não o momento de hoje, momento de Jesus, ano 30, que estão aqui comigo no ano 30, leia assim, alguns discípulos que estavam com Jesus no ano 30, não morrerão antes de ver o Filho de Deus, ou Filho do Homem, em seu reino, a segunda vinda, com grande poder. Jesus veio? Não. Se Jesus não veio, esses homens estão vivos. Para nós, escatologia consumada, Jesus já veio. Nenhum desses homens se encontra vivo nos nossos dias. Amém? A não ser que seja uma linguagem aqui. Alguns que neste momento, alguns que estão aqui. Ou seja, Jesus estava se referindo aos pastores evangélicos, os pastores das testemunhas de Jeová, aos pastores e teólogos adventistas. Neste momento, ano 30, não morrerão. Amém? Dá o like aí, confirma aí a tua participação, que você assistiu este vídeo. Confirma aí, dá o like, se inscreva no canal, ajuda aí teu irmão, teu amigo, pastor, irmão Van, né? E me sustenta em oração, com a tua oração. No próximo vídeo vou dar continuidade, mais texto de que Jesus disse que os discípulos estariam vivos e que Jesus veio no ano 70, naquela geração. Pergunta, para finalizar, se Jesus não veio, esses discípulos estariam, ou devem estar, estão vivos, ok? Mas se nenhum deles, todos já morreram, o que é que aconteceu? Jesus veio no ano 70. Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal,